Soou a campainha, acampa. Já está por soar, já são as 9. 10 minutinhos antes. Deus abençoe a todas as professores, todas as crianças, filhotinhos do leão da tribo de Judá aqui em Porto Rico e também nos diversos países. É realmente uma grande bênção que Deus nos concede neste tempo final e ser professoras de reis e de sacerdotes, de crianças que estão sendo encaminhadas, dirigidas para receberem as promessas que correspondem, que pertencem a este tempo final, porque mesmo que sejam crianças, para eles também essa promessa é também para eles, mesmo sendo crianças. E, se vocês prestarem atenção, são os mais que estão de prontidão, em alerta a tudo aquilo que Deus está realizando, porque olhem, na forma em que se lhes apresenta tudo, já sejam nos desenhinhos, quando são bem pequenininhos, e também quando são um pouquinho maiores. Todas as formas que se lhes coloca para que para que forem aprendendo, vão aprendendo, e tudo isso eles captam mais do que até mesmo os mesmos adultos. Agora vamos nas aulas se chamam material didático. Pastores me falaram que pegaram os livros para eles estudarem, os pastores pegando o livro para eles estudarem, ou seja, que as professoras, olhem, fazem um bom trabalho, porque também são usadas por Deus. Se deixarem usar por Deus, Deus as usa, as unge, e também são de grande bênção para a obra de Deus e nessa parte das crianças, e com essa parte das crianças. E damos graças a Deus que nos permitiu, neste tempo, também, que estejam as professoras e os professores, porque nós temos as nossas crianças e queremos as bênçãos para eles ou elas também. Deus não se esqueceu das crianças e nunca vai se esquecer delas. Vejam, Ele coloca aí um exemplo. Se for ou se não fores como uma criança, sempre para Jesus estavam ou existiam as crianças. Deixai as crianças virem a mim, ele falava assim, não as impeçais. E muito mais neste tempo, que é um tempo tão difícil, dificultoso, onde a humanidade está tão convulsionada em todos os aspectos, confusa, né? Tem um pouquinho aqui, um tempinho aqui de 1 hora, e às vezes muito menos de 1 hora, e o tempinho que se tem também nos lares, e depois na igreja. Mas vocês já perceberam que tem-se muito mais tempo no mundo com as coisas, do que com as coisas de Deus, que são eternas, que são as mais importantes. Portanto, essa parte, e também a dos lares, nas casas, com seus pais, é muito importante isso para as crianças. E vejam que cada vez tem mais responsabilidades para os adultos, que quase quando chegam na casa, é para preparar a comida, se tiver que se preparar a comida para seu esposo, para seus filhos, fazer um atendimento das tarefas, atender as tarefas, e já chega a hora de acordar, porque tem que madrugar e madrugar pela manhã, e o café da manhã, e vamos, com corre para o mundo, porque tem que seguir para o trabalho, pode se fazer tarde, ver que esse reino não é um reino para os filhos de Deus. Portanto, estamos aqui por uma temporada, ou por esta temporada, que é curta, e praticamente é como combater contra a correnteza, nadar contra a correnteza em muitas coisas, mas graças a Deus que nos tem deixado a sua palavra, nos tem deixado a guiança, nos deixou a arca do pacto, nos deixou o mais importante, a sua presença. Minha presença irá contigo todos os dias da tua vida, onde quer que fores ou vás.
mesmo que se tenha muita responsabilidade no dia a dia e se tem que cumpri-las, porque os filhos de Deus são responsáveis, mas sempre olhando a promessa que Ele tem para nós. É o que eu falava ontem, umas palavrinhas de uns jovens que me pediram, eu não passei para ti elas. Eu não sei se... E podem subir elas, fazer o download delas. Eram uns jovens que estavam reunidos, porque vejam que a parte que nos cabe como seres humanos nesta terra, temos que cumpri-las em todos os aspectos, mas não tirando o olhar das promessas. E as crianças, vejam no tempinho que Deus nos deu para ensinar-lhes de uma forma ou de outra forma, tudo isso ajuda para o crescimento no campo espiritual, e chegará um momento onde certamente já vai se entrelaçando tudo que vai estar acontecendo no milênio, porque vejam, no milênio, o único ensinamento será o ensinamento divino. No milênio, o ensinamento do programa divino. Tudo que está se realizando, se fazendo neste mundo, diz o irmão Branham, que quando ele os mandou, ele não disse: vão e façam escolas, façam hospitais, escolas, façam tudo isso. Ele disse que os mandou pregar o evangelho. Todas as outras coisas são ideias humanas e tudo isso. Mas não é por causa disso que vamos tirar as crianças da escola e vamos estar fazendo o que aconteceu nesse tempo por 70 e pouco, que muitos tiraram as crianças das escolas. Pelo contrário, cada família vê isso de uma forma individual e conforme a como veja mais conveniente, pois se faz. O importante é a educação desse menino, dessa criança. Não é que também cresça sem somar 2 mais 2, que não cresça assim, senão que cresçam no ambiente mais favorável para as suas crianças, sem entrar em fanatismo. A melhor coisa para a família, pai e a mãe, são os que sabem, são os que fazem aí, mexem a panela, sabem o que fazem, ou seja, que sempre vão buscar o melhor para suas crianças. Tem uma parte onde diz que Jesus não foi ao colégio, mas qualquer um poderia dizer: eu não vou mandar minhas crianças para a escola, para o colégio. Não, tampouco é assim, não pode ir para a extremidade, para o extremo, para o fanatismo. Aquele que possa ou puder, é muito bom levá-los. É como nas escolas das crianças, e aí tem a sua criança e deseja levá-lo, pode levá-lo. Me falaram, mas não estamos de levar as crianças para a escola, não estamos nesse tempo, não é verdade? Porque isso era antes. Vão para o extremo aí. Se pode levar as crianças para as escolas bíblicas, para que continuem aprendendo de todo o programa divino para este tempo final. E as crianças me falaram que tem muitos, e certamente aqui, que falaram coisas, as crianças que até mesmo as professoras ficaram assim: eu não tinha visto isso dessa forma. Como é que esse menino ou essa menina sabem disso? Esse menininho ou essa menininha sabem disso? São crianças também com percepção profética, e sabem e conhecem de todo o programa divino, porque isso está selado aí com eles. Em cada escolhido está selada essa palavra aí. O que Deus está fazendo é abrindo cada vez mais, até que o faz consciente. Aquilo que já está por dentro, o faz se torna consciente. Somos parte do verbo. Portanto, somos palavra, e o que Deus está fazendo é nos abrindo o entendimento, fazendo-o consciente, tornando-o consciente. Todo o programa divino. De modo que nos labores, nos trabalhos que estamos realizando como professoras e professores, estamos fazendo um trabalho muito, muito formoso e muito grandioso, muito grande no programa divino. E
Assim como aquela senhora falou para o irmão Branham que ela tinha 90 anos e ela estava lá jovenzinha. Se tu não tivesses pregado, não estivesses fazendo esse serviço, eu não estaria aqui, lhe falou essa senhora, o irmão Branham. Que teve 90 anos quando... Tinha 90 anos quando estava na Terra, mas lá ela estava bem jovenzinha. Assim mesmo, os rapazes, as crianças, certamente quando estejam no corpo novo e eterno, vão dar graças a vocês, vão agradecer a vocês por também ser de grande ajuda e ser de instrumento para que eles também recebessem as bênçãos. Porque muitas vezes, quando estão na igreja, já no culto, alguns dormem porque são crianças, ou... se distraem com uma ou outra coisa. Os grandes se distraem, imagine as crianças, se os grandes se distraem. Mas já quando já se faz assim, esse tipo de aulas, que o fazem de uma certa forma, de um certo jeito, e aí eles gostam, já seja desenho ou outras coisas, isso chama a atenção delas e aí prestam atenção. E talvez com uma aulazinha captam bem mais rápido do que... bem melhor numa mensagem que se tiver dado, não captou. Vê que Deus opera de diversas formas e para as crianças ele tem essa forma, esse jeito de operar, de trabalhar, que também é de uma ajuda adicional. Isso não quer dizer que não captem enquanto estão na igreja escutando. É uma ajuda adicional isso. Assim que continuem adiante, em frente, professoras das crianças e dos meninos atendendo, prestando atenção nas suas professoras, porque são as melhores professoras deste planeta Terra e os melhores professores. E vocês são os melhores alunos deste planeta Terra. Olhem, Davi, aí ele era um rapazinho, Davi, e um menininho, e qualquer um poderia dizer, é que eu sou muito travesso, não posso ir para as aulas. Eu não fico quieto. Bom, mas tem que se iniciar, tem que se começar aí, para ir se moldando. É que o meu filho é muito inquieto, ele nunca fica quieto, melhor não levá-lo. Mas tu tem que quebrar esse gelo, tem que ir, e aí as professoras ou vão moldando ele, vai dando disciplina para ele. Eu pego o exemplo de Davi, porque era um rapazinho que estava por aí metido entre as ovelhas, lá no meio das ovelhas, e aparentemente ele não foi. Aparentemente não foi. Aparentemente não foi convidado para se preparar. Lá todos, 7 pessoas, pense bem, 7 pessoas se preparando. Isso deve ter levado tempo, porque tinham que se dar um banho, né? Tinham que se banhar e se prepararem. 7 pessoas, mais Isaí, o Gessé, mais aqueles que estavam servindo aí para sentar-se para comer. Era pouca gente. Preparar uma atividade desse tipo levava tempo. Não era pouca gente. E depois que tudo estava pronto, preparado, bom, passaram os 7, não, ainda está faltando algo aqui. Como que falta algo? Sim, falta algo, porque aqui não é nenhum destes. Deus me falou que não é nenhum. Bom, eu tenho um por lá, metido entre as ovelhas, mas... Agora, por que não o chamaram antes? Se ele era filho. Se também era filho, porque eu tinha um do lado de fora da casa. Aparentemente não era um da casa, aparentemente era um que estava lá pastoreando ovelhas. Certamente ele era muito, muito travesso. Vamos deixar esse por lá, vamos dar muito trabalho para ele, para que ele não venha para cá. E não nos aborreça, porque se certamente passa pela mesa, derruba com o cotovelo as coisas, isso que estava por lá, o que tenham por aí para enfeitar a mesa. Pois não vamos nos sentar até que ele esteja aqui. Vai e busca ele. Certamente ele entrou. A primeira coisa que ele fez foi se sacudir aí. E quando a pessoa se sacode, isso assim, tudo o que tem pregado vai e cai, sai da pessoa. Agora, vejam vocês de que forma ele era aquele que se estava esperando, ou quem estavam esperando. E muitas vezes a gente pensa, olha só, mas eu sou de uma certa forma assim, assado, as crianças. Eu sou assim, desse jeito, desse jeito, daquele jeito. É impossível que eu possa ir até lá, compartilhar com meus outros companheiros, porque eu sou assim. Olhem, a bênção que ele tinha para Davi era de sentá-lo no trono. Portanto, você como mãe ou como pai
tampoco puede Você também não pode menospreciar algún niñito menosprezar o ou niña desprezar algum que tenga alguna menininho, uma ou criança que inquieto, tenha uma travieso, condição, seja inquieta, seja e travessa, aislarlo. e isolá-la ou isolá-lo. Más bien Pelo contrário, é bem melhor traerlo trazê-lo. y E usted dirá, pero ¿por você qué dirá, trae mas eso a por colación que aquí? traz Ya hay varios casos que me han essas dicho. palavras aqui? E Tem miren, vários casos que me como falaram damos toda sobre a isso e volta, veja e como hoje eu era el dei día uma para hablar volta e hoje era o dia para se falar isso. No aíslen nunca, Nunca a sus hijos. isole os seus filhos. Tráigalos Traga-os a las para clases de maestros as aulas y de maestros, professoras e de professores e que tenham companheirismo com os demais com as niños. outras crianças, Porque porque el que menos pensava aquele que menos se pensava era que el que fosse iba a ser rei aquele allí, que queria ser rei aí, sentándose en el trono de sentando-se David, no trono de Davi, alguien alguém que não era nem que não era reunia nem los que reunia os requisitos para pré-requisitos para isso, Tanto assim que nem tanto sequer o era assim invitaram, que nem o convidaram, sendo de la família. sendo da família, não foi convidado. Esse Esse era el rey. era o rei. Por lo tanto, Portanto, ustedes, vocês, niños, crianças cachorrinhos, vocês são reis vocês são e reis reinas. e rainhas, las cuales os quais Deus sentará, los su reino. fará sentar com ele Los no tendrá seu reino, os terá Ahí al ladito todos. aí do ladinho, Los todos deste tempo. os desse tempo. Hay una bendición grande de Tem uma sentarse al lado bênção de sentar-se izquierdo y lado do derecho lado esquerdo e do lado dele em direito seu trono. dele no Lo que seu queria trono. Jacobo e João. O que Jacobo e João queriam. estão os Agora, ministérios aí estão os ministérios sendo representados en eso, sendo pero vean representados nisso. Mas vejam que cada mensajero que tiene su cada grupo. mensageiro tem o seu Y grupo. el grupo que estará ahí E o grupo que estará Esse aí grupo de la Edad é da o Pedra grupo Angular. da Era da Pedra Angular. él cuando entró, Ele, quando ele entrou, de seguro todos ahí se certamente dieron todos cuenta aí deram-se conta, perceberam que ese era el que rey. esse era o rei. Y E, de seguro cuando lo miraron, certamente, quando olharam para ele, ahí vieron aí viram que en él que nele, iba a estar Dios cumpliendo Deus iria estar cumprindo nele la promesa a de que promessa no faltaría de que uno não faltaria um de sentarse en el trono de para David. se sentar no trono de Davi. Ahora, Agora, cuando el arcángel Gabriel le dijo quando o eso a María, arcanjo Gabriel falou isso para Maria, miren cómo toda esa olhem bendición como toda essa bênção venía de alguien vinha de que não estava alguém no que quadro. não estava no quadro, no cenário. todo eso Tudo isso, en este tiempo final neste se ha tempo estado final, cumpliendo. esteve se cumprindo. Y E los hermanos os irmãos de nuestro David de nosso Davi estarán como allí los hermanos estarão como lá, como os irmãos, ajudando para sentarlo en el para trono de sentá-lo no trono de Davi. David. Se habló algo Se falou algo en la na oração de fim de ano, oração de final de ano, eu acredito que foi, de de llevar el espíritu, levar o Espírito, o sea, el Espíritu ou Santo seja, o a Espírito Santo Israel. a Israel, para Israel. Cómo llevar el Espíritu Santo a Israel. Como levar o Espírito É Santo a Israel, com e ver por um profeta. é com e por um profeta, com um profeta e por um Y profeta. bienaventurados E aquellos bem-aventurados aqueles que ayuden que y ajudem estén brazo a brazo e estejam braço a braço para que el Espíritu para Santo que o Espírito Santo vuelva a Israel. volte para Israel. Así que niños, cachorritos Assim de que león, crianças, filhotinhos do leão, de la tribu de Judá, da tribo de Judá, de este tiempo final, deste tempo final, vean dónde se cumple vejam onde é que se Plenamente. cumpre plenamente esse título. esse título Em ustedes. em vocês. Porque mientras estaba en la Porque enquanto dispensación se de la gracia, estava na dispensação da graça, potencialmente eran. potencialmente Agora vocês são a eram. realidade. Agora vocês são a realidade. Allí estaban ustedes Ali reflejándolo. vocês estavam refletindo Hoje ustedes isso. mesmos Hoje lo estão vocês cumprindo. mesmos estão cumprindo isso. O sea, miren Ou seja, olhem cómo el mismo reflejo y como tipo viene a o ser la mesmo realidad. reflexo e tipo Allá era um torna-se a cordeiro. realidade. Lá era um cordeiro.
El macho cabrío O bode da expiação, representaba a o Cristo cabrito representava a Cristo. Cristo. Cristo veio y cumplió, hizo la e realidad. cumpriu, de eso. fez Pero uma la bendición realidade que disso. tenemos Mas a bênção nosotros y que hemos nós tenido temos nosotros e nós tivemos, Es que a bênção é que somos nós somos, o fuimos el ou- tipo ou nós y también la somos realidad. ou fomos o tipo, o espelho e a realidade. Isso é Também grande. somos a realidade. Isso é grandioso, é grande. Somos la realidad Nós somos a realidade de eso que también disso que estábamos também reflejando y mostrando. estávamos refletindo e mostrando Assim que isso. Assim hoje- que hoje Son são cachorritos del león filhotinhos de leão de la tribu de Judá. da tribo de Judá. Hoje são Hoje são leoncitos. leãozinhos. O sea, ya Ou seja, con já propiedad lo dicen. com propriedade dizem isso. Y E llegarán a esa estatura chegarão a essa del varón estatura perfecto, a la do varão estatura perfeito, a estatura, desse corpo eterno a altura glorificado, desse corpo eterno do e qual glorificado também que também vocês receberão Así que, esse corpo. Assim como que, siempre ele dizia, como se sempre não ele ponemos dizia, las pilas, se não colocarmos as niños, pilhas em eles nós, vão passar por el as lado. crianças vão passar da hasta gente não assim sabemos pelo lado. E até se a muitos gente de não los sabe niños se muito das crianças adoptados antes. são adotadas antes. Porque ele dijo, Porque primero ele me disse, presentaba primeiro me apresentava Miguel, Miguel, luego depois Benji, Benji, e não se sabe se e não um se niño, sabe se uma criança, ou seja, que até as crianças podem ter uma bênção grande nessa etapa na qual nós estamos vivendo. Que até as crianças, Deus pode usá-las ou usá-los para algo que talvez os adultos ainda não estejam preparados, porque eles não têm limites ou limitações. Elas vão adiante, para frente, e não tem problemas com nada, com coisa alguma. Bom, que Deus as abençoe, Deus as guarde e continuem crianças, filhotinhos de leão e professoras das crianças nesse labor, nesse trabalho tão importante. E, sobretudo, que sempre tenham a guiança do Espírito Santo de Deus em vocês. E que sempre, lembrem-se que aquilo que estão usando para as crianças é a espada. Portanto, saber usá-la para não feri-los, senão que bem melhor para ensinar. Deus os abençoe, Deus os guarde. Muito obrigado por estes momentinhos que tivemos hoje, domingo, 7 de janeiro de 2024. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde em frente. E já continuando, já são 9h13, já passamos. Estamos no recesso, no intervalo para já ir para a atividade, a reunião. Deus os abençoe e guarde a todos. Muito obrigado. Deus os abençoe. Amém. Palavras do Dr. José Benjamin Pérez Matos.